um projeto audiovisual, um videoclipe da música Clara, da banda Leves. Minha equipe sou eu, Pedro Lucas, Sofia Medeiros e Stephanie Yumi. Nós somos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do CESUPA, Centro Universitário do Pará. Começando pelos nossos objetivos. Nosso objetivo principal foi desenvolver um produto audiovisual. Já nossos objetivos gerais foi compreender e desenvolver técnicas de criação de roteiro e processos de edição. Além disso, também foi preciso trabalhar em equipe e desenvolver comunicação, tanto oral quanto escrita. Sobre a escolha do artista, foi motivada pelo fato de que um dos integrantes da banda, o guitarrista, era conhecido de um dos integrantes da nossa equipe. No nosso clipe, a gente quis trazer essa versão mais urbana da Amazônia, querendo fugir dos estereótipos de que a Amazônia é apenas florestas e rios. E por isso a gente trouxe um ambiente mais de cidade, um bar movimentado por paraenses, para trazer essa essência. Sobre os processos de produção. O nosso tema foi um romance jovem, ilusão amorosa, uma descoberta e uma decepção no fim. O conceito utilizado foi contar a história do Luiz, o nosso guitarrista, por meio de flashbacks. A sinopse e storyline conta um pouco da história, que seria a que o nosso guitarrista vai tocar em uma festa com sua banda e uma garota acaba chamando a sua atenção, a Clara. E durante a festa ele acaba desenvolvendo algumas expectativas, achando que está acontecendo algo entre eles. Porém, no fim, ele acaba vendo a Clara conversando, uma conversa muito íntima com uma outra pessoa. E frustrado, ele resolve ir para casa e contar toda essa história para sua irmã. Isso é um pouco do que vemos no roteiro, que começa com essa conversa entre ele e a irmã. Também depois somos levados à festa, voltamos à festa pelo flashback e vemos várias cenas onde realmente aparenta que Clara está dando uma chance para Luiz, o guitarrista, e está interessado nele tanto quanto ele nela. Porém, no fim do nosso videoclipe, descobrimos que Clara não estava olhando de fato para Luiz, mas sim para uma garota que em todas as cenas apresentadas estava atrás do Luiz, levando assim a um plot twist na nossa história. E ao fim, voltamos para a conversa de Luiz e Clara, no caso sua irmã, terminando de contar a história e rindo de toda essa situação. Agora a nossa pasta de produção. Aqui começamos com a casa do Luiz, que é onde acontece essa conversa entre ele e a irmã. A sala de estar e ele chegando no início. Também temos o Pará Moto Clube, que foi um bar que a gente utilizou, um bar-restaurante, que a gente utilizou para as cenas da festa. E os objetos de cena foram os instrumentos, um taco de sinuca, porque em uma cena Luiz está jogando sinuca com os integrantes da banda quando avista a Clara, e as bebidas, que foi uma cerveja e um refrigerante. Já sobre a paleta de cores, a gente quis trazer umas cores mais escuras e fechadas para a casa, que transmitem uma ideia mais de conforto, remetendo a um lugar acolhedor. E para a festa, umas cores mais fortes, que estimulam alegria, entusiasmo e vivacidade, trazendo uma energia e disposição para o momento. Sobre os enquadramentos utilizados no videoclipe, a gente usou mais o plano geral para que o espectador tenha uma visão mais ampla da história, o plano médio para dar mais enfoque nas reações e na sensação, nos sentimentos dos personagens, e o close, levando a dar mais detalhes nos instrumentos utilizados pela banda e em reações mais detalhadas dos personagens, também usando isso no nosso plot twist para revelar a verdade sobre toda a história. Aqui está o nosso elenco, que foram estudantes do CESUPA também, conhecidos nossos.
E um pouco sobre os figurinos. Nós trouxemos aqui a escolha da paleta de cores para nossos personagens. A Ana Cláudia, que é a garota que a Clara está interessada, ela traz mais uma cor mais enigmática, já que nas primeiras cenas que ela aparece, ela não é muito explorada, deixa um mistério sobre quem é a garota que só está no fundo, parecendo apenas uma figurante. Já o Luiz, que é o nosso guitarrista, ele traz um branco com um azul mais escuro, mostrando a sua insegurança em si e o seu medo de ter um posicionamento, de chegar até a Clara. Maria Eduarda, a nossa Clara, ela traz uns tons mais azuis para representar a frieza, já que ela não corresponde aos sentimentos do guitarrista. E a Nanda, que é a nossa outra Clara, a irmã do Luiz, ela traz cores que remetem mais a um aconchego, a uma compreensão. Uma irmã que vai acolher o seu irmão após uma decepção amorosa. Nosso cronograma geral da produção foi um projeto integrado, então a gente teve várias etapas de revisão, de conversa com os professores, e começou com uma apresentação da lauda. Depois envolveu outras etapas. A primeira delas foi a primeira versão do storyline, da sinopse e do roteiro, o que foi bastante difícil pra gente, já que a gente não tinha muito uma ideia do que a gente ia fazer no começo. Depois a gente foi apresentado a mídia eletrônica, a gente foi apresentado aos equipamentos que a gente utilizaria, as câmeras, os aplicativos para editar. E a gente percebeu que a gente precisava muito ser organizado, já que foi uma confusão desde o primeiro dia de gravação. Aqui a gente já começou meio atrasado, então a gente gravava e editava, e gravava e editava, até o fim da edição do videoclipe e a apresentação do integrado, que foi um sucesso. Agora, sobre as considerações finais, algumas coisas eu já teria dito anteriormente. Esse trabalho trouxe uma forma diferente de enxergar como são feitas as obras audiovisuais. Muitos de nós, a gente já tinha essa vontade de fazer o audiovisual, mas a gente não sabia o que era, a gente não tinha esse conhecimento sobre roteiro, a gente não ia saber que ia ser uma grande confusão e que a gente precisava sim se manter bem organizada e ter sempre um plano B. A gente também precisou aprender sobre o enquadramento, já que cada enquadramento ele tem uma intenção por trás, ele tem uma função, ele é importante, ele diz algo sobre a história. A gente aprendeu sobre equipamento, a gente aprendeu sobre a confusão que seria, porque poderia haver pequenos atrasos, problemas internos com o elenco a gente teve. E também aprendemos que a gente não poderia se basear apenas no equipamento do próprio Cesupa que eles nos forneceram. Também tínhamos que ter nossas próprias câmeras e computadores com aplicativos de edição e celulares com aplicativos de edição. Então esse foi um trabalho muito bom para aprendermos sobre o audiovisual na prática, botar a mão na massa, nos ensinou bastante e foi um trabalho incrível, assim, que realmente eu posso dizer que mudou a vida de todos, da minha equipe inteira, que já havia essa vontade de conhecer o audiovisual, a gente pôde colocar isso em prática e foi um ótimo trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção.